Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente bem-vindos ao canal da Casa Nanã no YouTube. Eu sou Arnaldo Sotomayor, presidente do Centro Espírita Casa Nanã, e hoje nós vamos dar continuidade à série A Umbanda de Pena Branca. Nesse texto, cujo tema é A Força das Palavras, Seus Efeitos e o Cuidado que Devemos Ter com Elas, é um texto muito especial porque foi o primeiro texto após a iniciativa tomada, nós trazermos para as redes sociais esses textos aqui, para que a gente possa estreitar os laços, de fato, com os membros da Casa de Nanã. Então, para explicar esse texto, inicialmente eu tive essa ideia desde março, na verdade, de 2024, o nosso irmão Bira tem recebido essas comunicações do Caboclo Pena Branca, né? Inicialmente houve um receio de expô-las ao público, por todo o estigma que tem de o caboclo se manifestar através da sua médium, essa médium não estar mais aqui em corpo físico, e agora ele talvez ter a pecha de ser o porta-voz do Pena Branca, né? Sabemos que a gente está na matéria, a gente lida com algumas coisas que às vezes são desagradáveis. Mas quando eu tive essa iniciativa, falei, Bira, nós precisamos trazer esses textos para conhecimento de todos. E ele inicialmente ofereceu uma certa resistência, mas quando eu estava conversando ele pelo WhatsApp, ele estava com o WhatsApp web aberto, né, no navegador, mas com o celular. Ele leu a mensagem pelo celular. Quando ele olhou para a tela do computador, estava escrito obrigado, com 3 exclamações. E claramente aquilo ali foi uma manifestação, enfim, um efeito físico, né, uma mediunidade de efeito físico, e aquilo muito espantou. Mas ao mesmo tempo, apresentou para a gente que aquele era o norte a ser seguido, né? Então, esse texto fala um pouquinho sobre isso. Essa comunicação foi recebida no dia 4 de agosto, às 11h03. Vamos a ela. As palavras têm poder. Você já deve ter ouvido essa frase um sem número de vezes, e é a mais pura verdade. Elas têm um poder tão grande que são capazes tanto de elevarem quanto de destruir uma pessoa. E o que é pior, os sonhos dela. Falar é instintivo. Saber falar, um dom. Antever os efeitos do que se fala, um exercício de prudência. As palavras encontram ressonância nas pessoas e são recebidas por cada uma delas de maneira diferente. Cada palavra deve representar cada coisa com veracidade e excelência, como se não houvesse outra forma de dizer aquilo, sempre como legítima expressão da verdade. Palavras são sons manifestados pelo mental, ou seja, refletem crenças sobre o que se diz, pois já passaram pelo crivo do racional, representando um entendimento que se materializa pelo discurso. A compreensão sobre o que se diz e a clareza da ideia exposta devem ser absolutamente irretocáveis, sob pena de alcançar efeito diverso daquele que buscam. O mesmo se dá em sentido contrário, quando pela compreensão deve ser captada a verdadeira essência do que se ouve, clarificando a intenção de quem se manifesta de forma livre e autônoma, para que se colha, tal qual uma fruta madura, a perfeição do real sentido da manifestação transmitida por elas. De que forma seja, ao usarmos a palavra, sempre se estabelecerá algum tipo de relação com alguém ou alguma coisa, seja um terreiro de umbanda, um projeto qualquer ou algum fato. Isso é inevitável. Toda palavra carrega emoção e sentimento. São esses os elementos que dão peso ao que se diz. É fato que ninguém tem recepção idêntica ao ouvir uma explanação ou ao receber uma notícia, porque cada pessoa é um universo único que foi se formando ao longo do tempo e das experiências vividas através das provas e expiações. Também existem certas crenças ligadas a ela, tal qual aquela que diz que falar sobre alguma coisa a atrai, e por essa razão não se deve falar sobre certos assuntos, como a morte, por exemplo, para não atraí-la, o que não encontra amparo na lógica, mesmo admitindo o poder que elas possuem. Uma alegoria religiosa expressa em palavras dá conta de que o mundo foi criado através de ordens verbais, manifestadas diretamente pelo próprio Criador. Faça-se a luz, ordenou ele, e a luz foi feita. Façam-se os mares, ordenou ele novamente, e os mares foram feitos, e assim por diante, até que a sua obra estivesse completada. Ela serve para nos mostrar que o que dizemos tem força suficiente para criar algo ou alguma coisa através de uma reação real e emotiva
porque é inevitável, de uma forma ou de outra, reagir às palavras. Ela pode ser falada ou escrita. Oxalá fala conosco hoje por meio da palavra escrita, assim como o nosso terreiro, que dessa mesma maneira se comunica com qualquer pessoa que do nosso trabalho tome conhecimento. Tudo isso é a palavra e suas diversas facetas. Em contrapartida, problemas podem surgir de falhas na comunicação ou em um entendimento errado que acaba por deturpar o verdadeiro sentido daquilo que foi dito. Serve como alerta de que é preciso ter cuidado com o que se diz, com o que se escuta e com as atitudes que se toma a partir daí, porque elas podem estar ancoradas em entendimentos equivocados, desviados do seu verdadeiro sentido. Através do discurso feito com paixão, é possível, por exemplo, encantar uma nação inteira e levá-la ao abismo, ou despertar reações apenas com o que se sugere, tal como acontece com o sabor de um prato culinário descrito com talento. Se for bem exposta a ideia, com detalhes carregados de brilho e intensidade, é possível que o interlocutor fique com água na boca, sem que ao menos tenha provado ou mesmo exista a iguaria que o levou a experimentar aquela sensação. Esse é um exemplo clássico do poder que a palavra possui. Ela pode ser o ato de iludir, de induzir, de dividir, de inflamar, de criar ou de produzir um efeito ou sensação apenas com o que é exposto através da palavra manifestada com tanto talento que capaz será de convencer a respeito de algo que, na verdade, nem existe. Obrigado foi a senha escolhida por mim para desencadear um processo que põe vocês em movimento a partir de colocações oferecidas por meio da palavra escrita no desejo de agitar e qualificar esses tempos estranhos. E é expressivo que isso venha através de uma palavra de agradecimento, porque esse é o sentimento predominante que sinto em relação a vocês. Esse obrigado expressa satisfação e gratidão, porque nasce do reconhecimento do esforço coletivo, ao mesmo tempo em que se manifesta a interação entre duas esferas da existência, que trabalham em conjunto pelo bem de todos através de um terreiro de Umbanda. O nosso terreiro é uma porta que não pode se fechar pelo bem da religião e das pessoas. Devemos ter cuidado com elas, as palavras. Quando digo isso, não estou me referindo apenas ao que é dito a outra pessoa, mas a outras formas de comunicação mais sutis, mas nem por isso menos perigosas. Uma coisa muito importante e que na maioria das vezes é negligenciada é ter sempre muita atenção com o que você fala para você mesmo. Sim, através dos próprios pensamentos, ideias furtivas que surgem silenciosas e vão tomando vulto, vão crescendo aos poucos, com uma manifestação pessoal que expressa visões e desejos, mas que muitas vezes alimentam inconscientemente medos e inseguranças. Não devem ser confundidas com sonhos, projetos de vida lançados no futuro, mas nas opiniões que expressam sutis autossabotagens que acabam por colocar em risco coisas importantes. Cuidado com o que você cria, para o bem e para o mal, através das palavras que diz para si mesmo. Outra forma importante com a qual se deve ter muito cuidado é com as palavras recebidas, veículos de impactos que vão variar de dia para dia, de situação para situação, de emissor para emissor. Há de existir um posicionamento sobre as próprias certezas, para servir de anteparo contra a agressividade que chega disfarçada entre as palavras doces, porém carregadas de negatividade. Há sempre uma intenção por trás de cada palavra e de cada ideia sugerida por elas. Cabe a quem as recebe decodificá-las e dar-lhes a atenção que merecem para que não ganhem mais peso do que na verdade deveriam ter. No nosso terreiro, a palavra é o meio pelo qual a caridade é explicitada, ganha vulto e se materializa. Vários elementos compõem uma gira. Dentre esses, a palavra tem grande relevância pelo que expressa e pelo peso que assume diante da situação vivida por quem vai até nós em busca de auxílio. E elas podem tanto elevar, dar esperança ou consolar, quanto desestimular, anunciar tempos sombrios e até mesmo repreender. De que forma seja, um guia tem na palavra uma parte importante do seu trabalho. Por isso, a necessidade de ela ser bem cuidada, clara, sem margem para interpretações dúbias.
O zelo e o trato que exige diz respeito a torná-la pura, límpida, entendendo que o fiel é merecedor de todo esse apreço por ter o que ele escuta de nós, grande impacto nessa relação. Por isso, devemos aprender sempre e treinar bastante para entender que certos elementos dos atendimentos, das orientações e das consultas individuais impactam diretamente quem os recebe. Eu sempre me manifestei pela palavra expressada através da minha médium. Esse foi um importante instrumento de trabalho que me possibilitou atuar e tornar claro os rumos do terreiro. Fiz uso desse expediente por décadas, enquanto me foi possível, mas agora não é mais pelo retorno do meu aparelho para a pátria espiritual. Hoje, se quiser me manifestar, tenho de fazê-lo de outra forma, mas ainda pelo uso da palavra, agora na forma escrita. O desejo de orientação é o mesmo, a vontade de trabalhar mantém-se intacta, e o amor pelo meu terreiro e por vocês segue sendo como sempre foi, sereno e inabalável. Aqui, pela palavra escrita, encontro mais liberdade por estar um pouco mais livre da liturgia da Umbanda e das giras abertas, no que diz respeito ao modo como deve se manifestar um guia dentro de um terreiro firmado nas 7 linhas. Porém, em nada se alteram os compromissos, as incumbências e as responsabilidades, seguindo tudo da mesma forma, dentro do que devo fazer, tarefas pelas quais respondo aos meus superiores. Aproveito o tempo que tenho, forçado pela mudança de configuração da minha gira com Sarrosa, para dedicar-me mais atentamente à palavra e ao conteúdo do que preciso transmitir através delas. Não tenho mais presença física nas giras, apenas a imagem construída ao longo do tempo, o que acredito seja suficiente para me manter vivo na memória e no coração das pessoas. O único meio que tenho para manter isso é através da palavra, aqui tratada com elevado carinho, porque antes da preocupação com a certeza de minha identidade, prezo pela qualidade do que lhes envio de longe, sempre com cuidado e atenção, para seguir servindo como se fisicamente estivesse presente. Nessa nossa interação de hoje, a prioridade foi dizer-lhes para que tenham cuidado com elas, as palavras. Nas relações pessoais ou profissionais, na conversa informal ou no conselho, no envio e no recebimento, cuidem do que emitem e do que recebem. Uma palavra mal empregada, uma ideia mal sugerida, um arroubo de insatisfação, uma fala recebida e compreendida de forma equivocada, tudo isso produz algum efeito em alguém. Portanto, existe uma grande responsabilidade e cuidado com o que se fala e também com o que se escuta. Como dizem na crosta, quando o gatilho de uma arma é puxado, quando uma flecha é lançada e quando uma palavra é dita, uma vez disparados, não podem mais ser recolhidos, devendo seu emissor arcar com as consequências, boas ou mais, do que causarem. Por isso, busque colocar em prática o que foi dito aqui, de forma a dar qualidade ao próprio discurso, pois você é o único responsável pelo que sai da sua boca. Outra parte muito importante do trabalho em um terreiro é saber ouvir, dar atenção, demonstrar interesse naquilo que é contado por alguém. Para quem chega precisando de auxílio, a recepção atenciosa faz grande diferença, por ser uma manifestação de carinho e cuidado. Isso também é palavra, recebida e tratada com o cuidado que ela merece, seja para demonstrar empatia ou para a autopreservação, pois que cada uma delas carrega o peso daquilo que ilustram. Instruam-se sempre e cada vez mais, porque isso qualifica a sua palavra. Ela será encorpada com essa preparação, sendo útil e bem-vinda em ouvidos que busquem o aconchego que uma palavra carrega quando bem empregada. Somos artífices que usam matéria-prima delicada e versátil, que exige, para o seu bom aproveitamento, preparação adequada. A palavra sempre vai manifestar o que vai no coração de quem a profere e encontrará eco no coração de quem a recebe. Portanto, atingindo-a na própria alma, lugar que guarda a essência de quem ela é. Só isso já seria suficiente para mostrar a importância do cuidado que se deve ter. Paralelo a isso, ela pode ser sempre melhorada se existir interesse e vontade para isso. Tudo o que eu disse ao longo desses anos todos foi no intuito de qualificar as palavras dos médiuns do meu terreiro na recepção e no atendimento dos que até nós vieram em busca do auxílio. Perguntar o nome da pessoa
e procurar saber o que a trouxe ao nosso terreiro mostra que ela é bem-vinda e que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudá-la. Mas, voltando àquela palavra emblemática, um obrigado, às vezes é mais do que somente uma palavra. Nesse momento, ela guarda um sentimento verdadeiro dirigido a todos, sem exceção, que recebem as minhas palavras e as do caboclo Jurupuã com o carinho e a atenção que devem merecer, pois carregam o amor e o cuidado nosso para com vocês e com o nosso terreiro, na intenção de que juntos continuemos a espalhar por essa terra palavras carregadas de amor, de umbanda e de caridade. Bem, pela palavra escrita aqui me manifestei e pela palavra escrita aqui me despeço. Salve o anjo de guarda de todos. Eu volto outro dia para continuarmos a falar sobre o que for útil para que o nosso terreiro fique cada dia mais formoso. Vamos em frente, sempre com a fé inabalável no nosso amor de Oxalá por nós e pelo nosso terreiro, pois ele lá vive e se apresenta manifestado em palavras, gestos, atitudes e carinho para os que vão em busca dele. Encontre-no em nosso gongá, junto de nós, servindo e auxiliando aos que dele precisam. Salve o nosso terreiro, nosso solo sagrado, a nossa casa santa. Viva a Umbanda, viva a casa de Nanã.